Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos a mais um episódio do A Bola no Momento, podcast sobre a NBA à portuguesa. Comigo tenho, nesta sexta-feira, pela fresquinha, como eles gostam, Lucas Nível e Ricardo Brito Reis. Lucas, como é que estás? Olha, eu agora estou sempre a dizer o primeiro nome, que é para as pessoas saberem com quem é que estou a falar. Muito Ficar bem, está a aprender. os três, dois episódios de seguida, pá. Dois episódios de É seguida. playoffs, é o melhor É da vida playoffs. a seguir aos filhos. É o já da vida a seguir aos filhos. E mesmo assim, E o Ricardo. mesmo assim, Ainda se só tens falares de um um, jogo, ainda só se tens falares de um, um jogo calma. 7, acho que Um jogo de 7 finais não é melhor que um bebê a chorar. Tipo, vou-me dizer É que não é. Vou-me dizer que isso não é. mesmo. Olha, Tive estás ontem, bem? tive ontem festa da Amélia cá em casa, portanto tiveram cá 20 pessoas ou assim, por isso comeu-se bem, bebeu-se bem, tenho a casa num lindo estado, mas pronto, está esfolado o coelho. Ricardo, como é que estás? Falaste algum coelho ou foi só um dia normal na tua vida? Foi um dia normal. Um dia normal na minha vida. E com peso na consciência, na verdade, porque tenho que me retratar já desde o início, porque a quantidade de hate que eu recebi nos últimos dias por ter dito ping-pong em vez de ténis de mesa, não está escrito. Não está escrito. Caso vocês não saibam, é isto, atenção, caso vocês não saibam, o ténis de mesa é a modalidade que ganhou um dos poucos títulos coletivos de seleções nacionais séniores masculinas em Portugal, tirando o hóquei. Portanto, atenção, respeitem para isso. Eu andei iria mesmo mais longe, dizendo que o ténis de mesa é um desporto coletivo por excelência. Sim. Eu acho que esse título era, nessa equipa estava um tipo que era o Tiago Apolónia, que estudou no ISCTE, clássico, não é? Estudou no ISCTE ao mesmo tempo que eu. Ele era da turma de uns amigos meus. Eu lembro-me de o ver lá e da malta dizer: olha, está ali o gajo do. Agora dizer, está ali o gajo do ping-pong, não. Está ali o gajo do ténis. Do ténis de mesa. Sabes que... Aliás, eu passei boa parte da minha juventude a jogar ping-pong com Sam da Kid. Olha aí, ping-pong, putz. Olha aí. Ténis de mesa com Sam da Kid. Não aprende, meu. Não, na altura jogávamos individual, não era coletivo. Ténis de mesa, se calhar é... Não sei. Mas muitos intervalos que nós passávamos a jogar ténis de mesa. A minha escola também tinha várias mesas de, lá está, ténis de mesa. E o pessoal fazia aquelas voltas ao mundo, jogávamos contra os outros e não sei o quê. E havia um evento, a minha escola era em Carcavelos, e havia um evento em Cascais que era o Cascais Pong. E... Devia ser o Cascais Mesa. Devia ser o Cascais Mesa. Devia ser o Cascais Mesa. E o vosso amigo. Se fosse Cascais Mesa, o João Diniz estava lá batido de certeza. Sim. E ao engano estava lá batido. E o vosso amigo, que era um mesa tenista amador, apurei-me uma vez na escola para o Cascais Pong e lá fui eu. E no primeiro jogo apanhei um indivíduo que construía a raquete na própria altura. Apareceu lá com uma tábua de madeira e colava as esponjas na altura com uma cola especial. E eu, eu tinha uma raquete da escola daquelas quando que só tinha esponja de um lado, não é? Epá. Sim, e foi aí que foi cunhada a expressão capote. Foi quando esse jogo. A proverbial surra de bunda, a primeira vez que me ocorreu essa expressão foi aí. Porque começa o primeiro jogo e qual é que ele é eliminar, fica despachado rápido, ficou para a história só o lanchinho à borla, porque no primeiro jogo apanha esse indivíduo e não me basta só isso. O que é que sucede? Nós começamos a jogar e atrás de mim estão as bancadas, não está absolutamente ninguém a ver, mas está o pai do gajo, que é o treinador do gajo, a dar-lhe instruções para onde é que deve servir. E eu, maluco, olhar para ti e a ler a tua linguagem corporal, costas, não é? Portanto, eu pela minha frente tinha um gajo que estava a ver nos olhos dele que me ia sodomizar e atrás de mim tinha o pai / treinador dele a sodomizar-me também. Como se houvesse alguma tática, meu. A tática, maluco, a tática é só serviço para o meu lado. Eu não respondi a um serviço, meu. Com o efeito. Impossível. Marcaste algum ponto ou não? Conseguiste marcar algum ponto? Marquei um ponto por erro não forçado, porque eu servia razoavelmente e o gajo falhou uma resposta. Não era 21-0, era 21-0. Foi uma... Aquilo era até aos 11. Foi uma experiência de humildade substancial. E é pediste para parar ou não? Isto é importante. É a minha história do ténis de mesa. Não há time-outs. É importante, quer dizer, porque provavelmente a Cristina Ferreira não te ia defender se pedisses para parar. Esse capote que estavas a levar. Também quero fazer uma retificação, porque mencionei um restaurante, que era o restaurante Gancho. Falámos dele aqui, já não sei com qual de vocês é que falei.
ou se foi E com o ônibus. levaste um gancho nos comentários. Levei um gancho dos comentários porque disse que o restaurante era de italianos, mas não é, é de franceses. Que é E coisa a que toda a gente Louise sabe. Bourrat é uma das chefes do projeto. Pronto, e estou aqui a deixar já essa retificação. O gancho é de francês. Por falar em comida, quero só dizer que nesta semana comi 2 coisas muito boas. A primeira foi uma perdiz estufada no restaurante Chenu. Não sei se vocês conhecem, é um restaurante aqui na Avenida da Liberdade. Chenu, que não tem nada nome de restaurante da Avenida da Liberdade, né? Tem nome de restaurante na Amora, não é? Não é bem na Avenida da Liberdade, mas Chenu. E depois fui a um clássico lisboeta que é o Belmiro. Pá, e o Belmiro tem, para além de um extraordinário arroz de perdiz, uma coisa que são os ovos à Belmiro. Pá, que é uma cena inacreditável. Como é que uma merda tão simples, que é ovos e batatas fritas, tu comes aquilo e pensas assim, porra, isto é das melhores coisas que eu comi em Lisboa, estás a ver? É, tipo, É a é tão espanhola. simples e tão bom, é ótimo, pá, é ótimo, ótimo. Pá, qualquer pessoa que puder, por favor, vá experimentar, vá ao Belmiro, só precisam de comer isto. Ovos à Belmiro, não é preciso comer mais nada. É uma entrada, é incrível, é incrível. Pronto, não há nem ser comentários, não há nada a Não dizer. tem nada. O que é que eu tenho de culinária? O que é que se passou ontem em casa? Não sei se já recomendei esta bolha, mas uma bolha catalã chamada Juvé e Camps. Não sei se conheces ou se já alguém provou. Não, mas no preço-qualidade está muito lá em cima. Se nunca mencionei, é culpa minha. É uma descoberta do meu cunhado. E Juvé e Campos? Juvé e Camps, I com Y, é a espanhola. Muito, muito boa. E pronto, tive uns salgadinhos encomendados de uma senhora, eu não sei o nome do sítio, nem da senhora, tenho pena, mas é na Póvoa da Galega, ao pé de Ericeira, pá, pastéis de massa tenra, empadinhas, coisas não comi nada ainda. Coisas incríveis. E a comida, encomendei de um sítio de uma senhora muito querida, aquele é um sítio ao pé da Católica, é uma tasca, que se vocês lá entrarem, eu recomendei isto na altura, porque eu encomendei para os meus anos, uma vez, ou no aniversário da Amélia do ano passado, que é o Morense, que é uma tasca que se lá entrar, é mesmo tasca daquela que tem o pessoal a mandar a Imperial às 4h30 da tarde, mas fazem comida para fora, e a comida é a comida da avó, é a comida de forno, portanto, quando precisarem de uma encomenda e comida assim para 8, 10 ou 12 pessoas, falam com a senhora Susana do Morense e ficam bem servidos. Estou cheio da fome. Que merece. Bem, eu partilho também, estou cheio de fome ainda também. Ainda não comi, Ricardo, eu não comi quase nada. cuscuz com abacate. Não comi quase nada, mas posso-vos dizer que esta manhã, ali a preparar os pequenos almoços, houve um bocado de pão que saiu do prato de um dos miúdos para cima da ilha e eu comi esse bocado de pão. Portanto, é isso que também não comi nada hoje. Comi também os cotos da torrada da minha filha, mas nada. Bom, bora avançar. Bora falar de play-in e depois de playoffs. Para já, agradecer também a toda a gente que ouviu e esteve connosco em direto na segunda-feira. Pá, foi ótimo. Ainda não tínhamos estado em direto no YouTube. Na verdade, já não fazíamos um direto há muitos anos. Há muitos anos não fazíamos. E foi ótimo estar ali, ter o feedback da malta ali, sentir que a malta ainda estava connosco. Foi fixe ter muita gente a ver o episódio, a ver e a ouvir o episódio ao mesmo tempo. Foi fixe. Estamos a pensar repetir, sem promessas, mas é esse o objetivo durante os playoffs. Sobre o play-in e os playoffs, se calhar falamos dos jogos que já aconteceram e que já definiram pelo menos o 7º classificado de cada uma das conferências. Sim. Passar En passant. Portanto, Blazers e Sixers seguiram em frente. Os Blazers ganharam aos Suns, portanto o 8º ganhou ao 7º no Oeste. Os Sixers ganharam aos Magic, aqui foi o 7º que ganhou. Portanto, sem surpresas aqui ou não? Eram resultados mais ou menos esperados, Lucas? Sim, já acho que esperávamos mais ou menos que do lado oeste que os Blazers tivessem mais equipa que os Phoenix Suns. Apesar disso, os Suns venderam muito cara a derrota por causa do fator casa, e não sei se a insistência ali do Jordan Knott num line-up muito, muito baixinho não permitiu, para já permitiu muitos ressaltos ofensivos ao Donovan Clingan. Acho que foi uma das chaves do jogo, e depois a incapacidade de parar a penetração do Danny Avdija acabou por ser a sentença de morte de Phoenix. No 9-10 tivemos um blast from the past do Steph e do Draymond Green. É sempre quase erótico ver aqueles dois a jogar a bola. É óbvio que os triplos do Steph Curry é que fazem os cabeçalhos todos, mas sei que também acontece com o Ricardo, que momento mexe verdadeiramente é ver aquele quarto período do Draymond Green ao Kawhi Leonard a metê-lo na casota do cão.
E acho que a citação do fim de semana, da semana é do Steve Kerr, dizer, por uma noite fomos nós outra vez, não há less dent, por muito que os adeptos dos Warriors queiram, se passarem mais um jogo, e não sei se passam frente aos Blazers, vão ter os Oklahoma City Thunder pela frente e Aos absolutamente Blazers ninguém... não, aos Suns. Os Suns, sim, desculpa. Vão jogar Os com os Blazers, Suns, sim. os Blazers já lá estão. Se conseguirem ganhar a Phoenix, tem os Oklahoma City Thunder à espera, portanto, absolutamente ninguém vai dizer que eles são candidatos a mais do que marcar presença numa primeira ronda. A Last Dance já foi, mas esta foi um mini tango que enquanto der para ver mais um joguinho do Steph, vale a pena. Os Warriors dá um bocado aquela vibe de tipo, é um carro antigo que tens lá em casa, estás a ver? Tipo, e deixaste de andar com ele porque já não andava, começou a dar problemas. Depois assim, pá, será que isto ainda pega ou não? Aquele passeio no guincho que soube mesmo bem, não é? Pá, deixa lá, hoje, vou experimentar hoje, estás a ver? Tipo, isto já não pego nisto há tanto tempo, vou experimentar hoje. Pá, e depois pegas e de facto, lá está, essa frase acho que resume na perfeição isso. É inacreditável ver como ganhar é um músculo, estás a ver? Ganhar é um músculo, estás a ver? Ganhar é um músculo. E quando tu estás... Os Clippers bem sabem. E os Clippers não têm, ou seja, e nesse jogo é o melhor exemplo, porque os Clippers não só não têm esse músculo, como os Warriors têm esse músculo ainda que esteja adormecido. Os Clippers têm 3 jogos de play-in, com 3 lideranças de pelo menos 10 pontos no quarto período, 3 derrotas. Yeah. O que o Draymond Green fez foi inacreditável, e o que o Steph Curry fez sem estar ainda provavelmente das melhores condições, lá está. Tipo, alguém estava a ouvir o Bill Simmons com o Doc Rivers hoje de manhã, antes de gravar convosco. Doc Rivers já está de volta, já está de volta. Uma máquina. E os gajos estavam a usar uma expressão bué boa para classificar o Steph, porque o Steph tem sempre uma cara, ou seja, ele tem uma cara de simpática, não é? Tipo, ele é uma feel good superstar, não é? Tipo, é um gajo que parece porreiro e não sei o quê. Eles usaram a expressão que é o gajo tira o ar do pavilhão, estás a ver? Ele quando começa naquele carrossel em que as coisas lhe começam a correr bem, o ar sai do pavilhão, sai da equipa adversária, pá, e foi o que aconteceu. O gajo tinha tipo 8 pontos, ou o que é que era, a meio do terceiro período, e acaba com 30 e tipo, não faz sentido, estás a ver? Não faz sentido. Ele marca um sexto que perguntou à audiência se a bola tinha entrado ou não, estás a ver? Tipo, isso é só uma coisa, quer dizer, até essas merdas são de filme, estás a ver? Até isso é de filme. Eu não sei o que é que vai acontecer com os Suns, tipo, tenho alguma curiosidade, já ia perguntar ao Ricardo o que é que ele acha, e também falar um bocadinho dos Hornets e do outro lado, mas de facto ver o Draymond e o Steph ainda ali kicking some ass, né? como dizem os americanos, pá, acho que foi muito fixe, acho que foi mesmo muito fixe. Ricardo, do outro lado tivemos os Hornets a eliminar os Miami Heat, vão agora lutar por um lugar contra os Pistons contra os Magic, exatamente, contra os Magic. Lucas Niven ausentou-se momentaneamente, só para quem está no YouTube, não estranhar o Lucas Bazar. O que é que achaste da vitória dos Hornets frente aos Heat, que foi um jogo completamente louco, foi um jogo louco, lá está, eu acho que é daqueles jogos como foi meio a abrir, não é? Meio a abrir os pés, pensa assim, porra, começou, estás a ver? Toda aquela cena, começou, estás a ver? Começou! Um jogo louco, e se achas que eles vão conseguir tirar os Magic dos playoffs e despedir definitivamente o Jamal Mosley? O Jamal Mosley já está despedido. Só ainda não recebeu a notificação em casa. Acho que demora uns dias, não foi enviada por correio azul, portanto acho que ainda demora uns dias a chegar. Mas espero sinceramente que os Orlando Magic passem, porque acho que os Charlotte Hornets não merecem passar. O Lamelo foi um porco, aquilo que fez ao Bam Adebayo não se faz. Não se faz, ele ainda fingiu que tinha quase uma justificação para fazer aquilo, a dizer que tinha levado uma pancada na cabeça, não sabia muito bem onde é que estava, mas que ia contactar o Bam Adebayo por lhe ter tirado os pés e lhe ter arranjado ali uma lesão que nós já sabemos. Não sei se se lembram do Steph Curry falhar semanas com o tailbone lixado nos últimos anos, e foi o que aconteceu ao Bam cair daquela altura no cóccix por causa de uma jogada porca, suja do Lamelo, que não foi suspenso, não sei porquê, mas enfim, os jogadores de Charlotte Hornets pelos vistos passam incólume todas as merdas que fazem, e aparentemente o Bam Adebayo ontem já veio dizer que ninguém o contactou, ninguém disse nada, portanto o
Lamel disse isso, mas na verdade não fez nada. E portanto, sinceramente, tive muita pena, porque não sei como é que os Miami Heat se conseguiram aguentar sem o Bam Adebayo até ao fim. Acho que foi a maior prova de que é uma equipa com capacidade, bem treinada. Joga duro, nosso puto, que ela apesar da quantidade de talento que existe em Charlotte, não consigo torcer por eles a partir do momento em que tem lá o Miles Bridges, que ainda por cima fez a jogada que deu a vitória, e agora com esta parvoíce do Lamel, que depois ainda por cima nem tem tomado para assumir o que é que fez, e portanto tirem de lá o Con Knippel e o Kemba Walker, que é para eu poder desprezar a 100% esta gente, porque esta gente não merece nada. Temos o primeiro hater dos Hornets 25-26. Então, isto é o momento, é porque há 2 meses que toda a gente está montada no cavalo dos Hornets, mas Ricardo Ito Reis aqui com palavras fortes. É verdade, ele e o Lamel teve azar porque não teve azar porque nem sequer foi a primeira vez que puxou o pé ao Bam Adebayo. Rapidamente apareceu uma imagem da época passada, há 2 épocas, em que numa transição ele faz a mesma coisa ao Bam, portanto perde qualquer... É miserável. Enfim, seguem em frente, apesar de terem subvertido ali as regras do jogo, e vão jogar com Orlando. Provavelmente vão ganhar a Orlando, porque Orlando está morto, não é? Aquilo é um cadáver à espera de é um cadáver na morgue à espera de ir para a morada final, para a Quinta das Tabuletas. E portanto os Hornets muito provavelmente vão passar. Espero que depois o Isaiah Stewart possa chegar a roupa ao pelo àquela gente toda, porque ele anda desejoso disso desde a fase regular. Espero que o Isaiah Stewart possa ser suspenso 20 jogos, não comece a próxima temporada durante meia época pelo tratamento que ele vai dar ao Charlotte Hornets. Não querendo fazer a defesa do Charlotte Hornets, mas só para ter aqui até porque não tem defesa possível. Eu acho que o Lamelo Ball não terá feito aquilo com a intenção de que o Bam saísse lesionado, estás a ver? Acho que isso não deve ter sido o objetivo. Acho que são miúdos e as luzes dos playoffs, né? como dizia o Jared Allen, são um bocadinho mais brilhantes. E claramente que se percebeu nesse jogo, particularmente, e até pelo facto do Bam sair, e acho que depois durante o jogo isso viu-se, que é uma coisa é tu jogares na fase regular e teres malta experiente que sabe controlar o jogo, e outra coisa é estás a jogar nos playoffs, e acho que isso depois manifesta-se de várias formas, não só em lançamentos falhados. Por exemplo, o Con Knippel não acabou o jogo, não é? Teve o Kobe White lá dentro, como também nessas coisas. Ou seja, eu não acho que o gajo seja um jogador maldoso, percebes? O Lamelo Ball. É um gajo imaturo. É um gajo imaturo, mas não é maldoso, percebes? É um gajo imaturo, mas acho que há uma expressão no direito que é o dolo eventual. Que é não, o gajo teve dolo. Quando faz uma... E o dolo eventual é quando tu sabes que aquilo pode dar merda, o dolo é a intenção. Pode resultar... Tu tens noção que quando tiras o equilíbrio a alguém e essa pessoa vai cair, uma pessoa pode se magoar a sério, ou então não, até pode estar a querer que não aconteça, mas admites essa possibilidade porque sabes que pode acontecer, e portanto, enfim, mas não vamos transformar isto num podcast. Bom, bora falar. Falamos então um bocadinho dos playoffs. Fazemos aqui a divisão das Eu queria só falar da notícia do dia, da notícia, ou melhor, da headline da semana, que é o estado do Paulo Banquero. Como é que estamos, João Diniz, de Banquero Stock? Como assim? 7-22, 6 turnovers? Okay. Estou um bocadinho baixo. Vendi já muita coisa. Fui-me libertando. Ontem o Martim Pardal enviava-me uma imagem com Analytics dos primeiros 3 anos do Banquero e dos primeiros 3 anos do Aaron Gordon em Orlando. Assustadoramente parecido. Não sei o que é que se passa na água em Orlando, mas está visto que o Banquero tem que ir para Denver e tornar-se a quarta figura dos Denver Nuggets dos próximos 10 anos. Acho que é isso que é o melhor que lhe pode acontecer. Sim, acho que estamos na janela mais baixa do Banquero. O Banquero tem problemas muito graves porque está a ser tratado como um franchise player e tem defeitos absolutamente inacreditáveis como principal passador de bola, que não é um bom atirador, não é um bom jogador na área intermédia, o floater dele é perfeitamente absurdo, não toma as melhores decisões, e depois fora da bola é um jogador absolutamente inútil, não é um bom defensor, não sabe jogar longe da bola, e portanto vivemos neste limbo em que ele não é bom o suficiente para ser a principal figura com a bola nas mãos.
e não sabe jogar fora dela. Por isso o Banquero estamos no valor mais baixo que ele já teve alguma vez. Não sei se o chamamento dele vai ser um super Aaron Gordon, mas ele tem que se olhar ao espelho, porque eu acho que como da Guy não vai ser, pode perfeitamente ser um segundo ou um terceiro tipo, mas para isso tem de aprender sem jogar com a xixa na mão. Isso provavelmente vai ser um papel parecido com o Aaron Gordon, não vai ser a espaçar o campo. Eventualmente aos 30 anos, o Aaron Gordon agora é um atirador de elite porque decidiu aos 30 anos que metia 42% dos tiros de 3 depois de ser um lançador muito pouco eficiente, mas vai ter que viver mais ali no dunker spot e jogar dentro. A cena Aliás, da defesa... o Julius Randle telefonou a dizer que se te apanha Lucas na rua por teres dito que o banqueiro era um Julius Randle destro, dá-te dois chapadões no focinho, porque na verdade a comparação devia ser era ao contrário, quer dizer. Sim. Não, é o Julius Randle. Ele faz muito lembrar o Julius Randle dos Knicks antes do Brunson chegar. É muito, muito, muito parecido. Está ofendido. O Julius Randle está ofendido. A parte ofensiva pode ter a ver, acho que tem a ver com a evolução, que se calhar havia uma evolução esperada que depois não aconteceu. A parte defensiva tenho mais dificuldade em cobrar, porque malta que são ótimos atletas, estás a ver? Que é o caso dele, ele é um ótimo atleta, novo. Ou seja, tens o Banquero e o Franz Wagner. Claramente que o Banquero é um atleta, ou na teoria seria um atleta melhor que o Franz Wagner. Mas faz-me um bocado de confusão como é que a malta não compra a parte defensiva do jogo, estás a ver? Não compra, não se dedica a isso. Tipo, tu vês o Anthony Edwards, por exemplo, que é um grande atleta nos Timberwolves, e é também um defensor chato. Eu não estou a dizer que tens de ser um especialista defensivo, não é isso que eu estou a dizer. Não estou a dizer que tens de ser o Kawhi Leonard, também não é isso que estou a dizer. Mas tipo, um gajo com a capacidade física do Banquero, e se calhar até com a versatilidade que ele podia oferecer, não é? Um bocado como o Aaron Gordon, consegue defender gajos mais baixos, mais pequenos, consegue defender gajos mais altos. Não se dar a essa parte do jogo. Numa equipa dos Magic até tinha um bocado essa identidade defensiva. Perdeu, pronto. Tipo, custa-me um bocado a aceitar, e acho que claramente as expectativas que teríamos, neste caso eu, né, que na altura escolhi como a minha primeira escolha, teria para ele, não se concretizaram, e é pena porque eu acho que as condições até estão lá, estás a ver? Acho que as condições até estão lá. Acho que a evolução a evolução não foi aquela que eu acho que todos nós esperávamos. Sim, eu acho que o Jamal Mosley está fora completamente. Estou desconfiado que, por causa da situação extremamente exigente e apertada de cap em que eles rapidamente vão ficar, porque o Banquero vai ter um contrato máximo a entrar na próxima temporada, e com a evolução do Anthony Black, que tem um contrato para ser negociado a extensão de rookie, estou desconfiado que o Jalen Suggs é capaz de ser a primeira baixa por motivos de cap desta equipa. Se eu tivesse que apostar neste verão, acho que é uma mudança de treinador e uma troca do Jalen Suggs. O Banquero vai ter mais um ano para mostrar, e acho que com um playbook ofensivo estamos no valor mais baixo que ele tem. Ele é capaz de mais e melhor. O próximo treinador que vier tem que ser mais criativo ofensivamente. O ataque dos Magic é uma latrina, não tem ponta por onde não tem ponta por onde se lhe pegue. E apesar disso, o contrato rookie já lá está, são uma amostra de 4 anos que temos, e o inegável, e não é um ano, não são 2, há muitas lesões à mistura e line-ups esquisitos, mas esta equipa é sempre consistentemente melhor com o Wagner em campo do que com os dois em campo e do que com o Banquero sozinho. É por esta ordem. Primeiro, a equipa é melhor quando só tem o Wagner, depois é medíocre, razoável quando tem os dois, depois é má quando tem o Banquero sem o Wagner. E isso já é mais tendência do que barulho. Ricardo, olhando para playoffs, podemos falar um bocadinho disso agora. Se calhar começamos pelo Oeste, vamos ter Cavs Raptors, Knicks Hawks, Celtics Sixers e os Pistons, que vão jogar com o vencedor, lá está, da eliminatória do play-in, entre os Magic e os Charlotte Hornets. Olhando se calhar para os Cavs Raptors, achas que vai ser um landslide para os Cavs ou vão ter alguma dificuldade com os Raptors? Não sei se viste as declarações do treinador dos Raptors, que disse acho que disse qualquer coisa como, não sei se era sobre pressão, mas era tipo, malta, nós não estamos na Turquia, tipo, a jogar com o Galatasaray. E foi uma coisa nesta linha, estás a ver? Que acho que o Jokic também, não sei se já tinha falado, mas acho que às vezes uma série de jogadores europeus falam nisso, que é tipo, malta, tipo, isto é só Cleveland, isto não é ir jogar contra o Bejitas com petardos a serem arrebentados a 3 metros da tua cara, estás a ver?
Mas pronto. O Darko Rajakovic, primeiro treinador europeu a levar uma equipa aos playoffs e com a ajuda da Mary Andrade, e portanto um bocadinho de amor também para a antiga internacional portuguesa. Enfim, não sei se há muitas séries que têm potencial para surpresas nesta primeira ronda. Eventualmente os Atlanta Hawks com os New York Knicks. Há quem esteja a apontar aqui os Toronto Raptors para poderem fazer uma gracinha frente aos Cavs, e eu percebo que os Cavs deixaram aqui algumas dúvidas durante a fase regular. Os Raptors melhoraram 16 jogos, 16 vitórias em relação à temporada passada, portanto estão melhores. Na temporada, na fase regular, os Raptors ganharam todos os jogos, 3-0, mas tudo aconteceu, os jogos foram todos muito cedo na fase regular, e portanto ainda muito antes do James Harden, por exemplo, ter chegado a Cleveland. E isso é de facto uma das coisas a ter aqui em atenção, porque chegou o James Harden em fevereiro, e portanto há poucos minutos aqui e pouca continuidade dos Cavs. O line-up mais usado pelo Kenny Atkinson tem 89 minutos junto, portanto é pouquíssimo, e pronto, tiveram as trocas a meio da temporada em que perderam alguns jogadores e ganharam outros. A defesa de Cleveland foi caindo bastante à medida que a época foi avançando, e na verdade há ali um problema de matchup, é que Cleveland não tem se calhar extremos bons o suficiente para parar todo o talento ofensivo que existe na wing do lado de Toronto. O Brandon Ingram, o RJ Barrett, o Scottie Barnes, são todos jogadores que podem marcar 20 ou 30 pontos any given night, e do outro lado Max Strus, Sam Merrill, Dean Wade, Jalen Tyson. Não há propriamente um gajo que seja um especialista defensivo para parar esta gente toda, para além de que existem os documentados problemas do James Harden na defesa, nos playoffs. Há muitos pontos de interrogação em relação a isto. Ainda assim, não quero acreditar que os Cavs, com o capital de talento que têm, em comparação com Toronto, não consegue ganhar esta série, e não permite que esta série vá a mais de 6 jogos. Cavs em 6? Ficaria surpreendidíssimo se isso acontecesse. Se fosse a mais do que 6 jogos? Sim, ficaria surpreendido. Ok. Então achas que a tua aposta seria aqui Cavs em 5? Cavs em 6? Cavs em 6. Vamos dar aqui a hipótese de Toronto conseguir roubar 2 jogos, sim. 2 joguinhos, ok. Lucas, outro dos jogos Queres falar desta série? Ou... Rapidamente, estou a dizer que estou na mesma, com o Cavs em 5 ou 6. Acho que o segredo da série vai estar nos lineups de small ball, porque os Raptors foram melhores sem o Poeltl em campo, com o Ingram a 4 e depois o 5 a ser jogado ou pelo Murray Balls ou com o Sandro, o Mamu Kelashvili, que fez uma época que eu devia ter falado na entrega de prémios, que é um fortíssimo candidato a sexto homem, fez uma época de crescer, mas ele durante 55 jogos foi importantíssimo para os Raptors. E como é que os Cavs respondem? Lá está, o Jarrett Allen. Vamos ver o barulho das luzes do Jarrett Allen, que é alguém que nos playoffs já tem uma amostra de mais do que um ano da coisa não ser fácil para ele nesta altura. Portanto, Cavs sem Jarrett Allen, Raptors sem Jakob Poeltl, acho que vai ser esta dança do interior que vai ditar mais o desfecho da série. Mas os Raptors fizeram uma fase regular exatamente como eu achava que eles iam fazer. Eles bateram nas equipas que eram no papel mais fracas que eles e sucumbiram frente às equipas que no papel eram mais fortes que eles. Têm um registro horrível contra equipas de 50% e um registro ótimo contra equipas abaixo de 50%. É verdade, deram 3-0 aos Cavs, mas foi numa altura em que as equipas não são o que são hoje, por isso acho que não vai haver talento suficiente no final do dia para o upset. Yeah. E sobre os Knicks com os Hawks, que era a próxima série que queríamos falar, achas que aí há potencial para o upset, ou pelo menos para os Knicks terem de suar um bocadinho? Há potencial para uma série mais comprida. Estive bastante baixo nesta época dos Knicks a temporada toda, apesar das métricas dizerem que são um dos candidatos ao título, talvez a par dos Pistons, o maior concorrente aos favoritos Celtics, se os considerarmos assim. Concordo com o Ricardo que não vejo muitos upsets, enfim, à parte do óbvio dos Rockets, que são sido mais baixos que os Lakers no estado em questão. Não sei se há muita gente a escolher os Lakers para passar a primeira ronda, mas esta tem potencial para ir comprida, porque aquilo que temos é uma equipa dos Atlanta Hawks completamente rejuvenescida, para já desde que chegou o CJ McCollum e depois com a explosão absoluta do Nickeil Alexander-Walker. Tenho as minhas dúvidas de como é que vão fazer frente
lineups com Mitchell Robinson, que é sempre alguém muito importante nos Knicks, e nesta fase do campeonato, quando as posses de bola começam a valer mais, aquela capacidade de ressalto ofensivo e de prolongar jogadas do Mitchell Robinson é muito grande. O jogo mastigado, lento dos Knicks, com o Brunson a martelar a bola, não é o preferido dos Atlanta Hawks, por isso os Hawks aqui eram aconselhados a jogar tão rápido quanto possível, e não são também uma equipa especialmente bem talhada para atacar a fragilidade do bloqueio direto defensivo do Brunson e do Cat, porque o McCollum é um operador competente no bloqueio direto. O Nickel Alexander-Walker tem tido muita bola na mão, mas enfim, o Okongwu é mais um stretch big, não há aquela referência grande ofensiva, por isso não sei se vão conseguir explorar os Knicks da melhor maneira aí. E depois os Knicks têm o Mikal Bridges, é um bocado, vamos ver que Mikal é que aparece, mas tem sempre o OG Anunoby, que são sempre ótimas figuras para interromper tanto quanto possível o momento do Jalen Johnson e do Nickel Alexander-Walker. Por isso os Hawks, se conseguirem transformar esta série numa série de provocar turnovers, que os Knicks não fazem muito porque o Brunson não larga a bola, e de conseguirem jogar o máximo em transição, acho que os Knicks vão ter muita dificuldade em sobreviver aos jogos de Atlanta, porque aí acho que eles vão conseguir impor o ritmo deles. Vou meter os 7 jogos nesta série, mas vou dar o favoritismo aos Knicks. Sim. Ricardo, achas que estás preparado para 4 minutos finais no quarto período de troca de 1 para 1 de isolamentos para Jalen Brunson e CJ McCollum? Os 4 minutos finais de cada jogo. E estás preparado para os Knicks a ganharem aos Hawks e o Madison Square Garden a cantar Fuck Trae Young só porque sim? Só de modo sim. A última vez que se encontraram, o Trae Young liderou os Hawks a uma vitória por 4-1, portanto ainda há memórias certamente desse fantasma no Madison Square Garden. Eu estou muito curioso porque Atlanta tem muitos corpos para atirar ao Jalen Brunson, a começar no Dyson Daniels e no Nickel Alexander-Walker, e portanto haverá muita pressão nisso. Não podemos esquecer que os Hawks perderam o jogo final, descansaram toda a gente. Eles podiam defrontar os Toronto Raptors e perderam propositadamente para cair para este matchup com os New York Knicks. Eu acredito que é porque talvez acreditam que existe aqui muita pressão. O James Dolan, durante a temporada, disse numa entrevista que eles tinham absolutamente que chegar às finais da NBA. Portanto, esse era o chão dos Knicks para estes playoffs. Portanto, colocou uma pressão enorme em Mike Brown e nos jogadores. E como estava a dizer, os Atlanta Hawks têm muitos corpos para atirar ao Jalen Brunson. Nós não sabemos ainda muito bem o que é que podem valer estes Hawks desde a chegada do Kuminga. Eles ainda estão a tentar perceber muito bem como é que encaixam esta gente toda, sobretudo como é que funcionam ali as dinâmicas de Jalen Johnson Kuminga, porque é difícil estarem os dois em campo em simultâneo, mas há aqui algum talento. De facto, enfim, de chegar ao final de um jogo e ter o CJ McCollum como o ball handler principal da tua equipa, significa que o teto não é muito elevado. Mas eles têm a mão de obra para criar problemas ao Jalen Brunson. Não tem, se calhar, gente para encaixar bem no Karl Anthony Towns, e essa é uma das dúvidas desta série, porque o Onyeka Okongwu não é gajo para andar no perímetro a acompanhar o Karl Anthony Towns, portanto não sei se vamos ter, por exemplo, Nickel Alexander-Walker no Brunson, embora eu acho que não acho que seja o Dyson Daniels o gajo mais talhado para andar em cima do Brunson, mas pode ser que o Dyson Daniels possa ir para o Karl Anthony Towns para tirar ali o pick and pop e o lançamento exterior ao Towns. Não sei, vai ser interessante perceber o jogo de matchups que vai acontecer nesta eliminatória, mas tendo em conta a capacidade dos Hawks de defenderem jogadores pequenos, vai ser uma série em que o Karl Anthony Towns vai ter que provar que pode ser o gajo que os Knicks precisam para liderar, pelo menos nesta eliminatória. Portanto, acho que haverá aqui um peso grande no Karl Anthony Towns, que ao longo de toda a época foi dando sinais que ainda não sabia muito bem qual é que era o seu papel no ataque do Mike Brown. Parece que as coisas não estavam ali totalmente alinhadas, e portanto tenho muita expectativa. Não vou dizer que a série de 16 jogos e 2 vitórias que eles fizeram ali após o All-Star, os Atlanta Hawks, que me leva a meter as fichas neles, porque muitos desses jogos foram contra as equipas de fruta do chão, já pisadas, e isso enviesou um bocadinho ali o registro, mas acredito que pode haver aqui algum potencial de surpresa, embora a meter fichas metia nos Knicks para já, mas não metia muito dinheiro. Sim. Eu, por acaso, eu acho que os Knicks vão safar-se melhor do que vocês estão à espera. Estou com esse feeling. É possível.
com esse feeling. Apesar de tudo, as Eles luzes... têm muita experiência a este nível. O Michael Bridges e o OG Anunoby sobem sempre o nível nos playoffs. Este ano Estes andaram... jogadores dos Hawks, tirando o CJ McCollum, que já teve em alguns momentos, não têm assim tanta experiência, parece-me, nestes jogos. E lá está, as luzes podem ser brilhantes. Isto são os Atlanta Pelicans, não é? O CJ É isso. McCollum ex-Pelican, Dyson Daniels ex-Pelican, Alexander É Walker isso. ex-Pelican, vem aí uma pique dos Pelicans. É isso. Experiência não pode haver muita. É isso. Depois, o outro jogo que está definido são os Celtics com os Sixers. Sixers que não têm o Joel Embiid, né? Está com a apendicite. Pode aparecer durante a série, não é? Vamos ver se vai voltar durante a série. Ainda assim, Celtics favoritos, apesar de provavelmente estes serem os melhores ou dos melhores Sixers da temporada. Não sei se sentes isso, Ricardo. Sim, quer dizer, pelo menos aparecem. Eu ficaria mais confiante se tivessem o Joel Embiid para poderem ser mais perigosos, porque assim parece-me que não vão ter grandes hipóteses frente a estes Celtics, apesar dos Celtics também não serem uma equipa perfeita, têm os seus problemas, as suas lacunas. Vão ter, obviamente, uma estratégia montada para limitar ao máximo o Tyrese Maxey. Na fase regular tiveram... Eles dividiram a série, foi 2 vitórias para cada lado, mas as 2 vitórias de Filadélfia foram logo nas primeiras 3 ou 4 semanas da fase regular, quando os Celtics ainda se estavam a encontrar, em que não havia aqui muita consistência. Era uma equipa que não ressaltava bem no início da época, dava muitas segundas oportunidades e os Sixers na altura capitalizaram isso, mas nos 2 jogos mais recentes foi arraso total dos Celtics. Eles têm até um jogo em que marcam com uma eficiência ofensiva de 127 pontos por cada 100 posses de bola e fizeram em 90 posses. Foi uma demolição total. O tal jogo em que o Nemias faz 27-17, melhor jogo da época do Nemias, foi contra os Sixers. Eu fui ver as médias do Nemias contra todas as 30 equipas da NBA e as melhores médias do Nemias são contra os Sixers, portanto ele estará certamente muito feliz por apanhar agora o Adam Bona, com que defrontou por Portugal também contra a Alemanha, jogo, né? contra a Turquia no Campeonato da Europa. E parece-me que o Joe Mazzulla também já tem o calo de playoffs anteriores para poder preparar a equipa para esta eliminatória. Estou curioso para ver quem é que vai andar atrás do Maxey. Não sei se vai ser o Derrick White que se vai andar a desgastar muito ali, se vai haver eventualmente alguns minutos de vez em quando o Gonzalez, que foi atirado para jogadores ball handlers principais ao longo da fase regular. Mas achas que o Jaylen Brown não vai andar por lá? No Maxey? Não tem a mínima hipótese. Não tem a mínima hipótese. O Maxey é um jogador rapidíssimo, pequeno. O Jaylen Brown é um bom jogador para defender wings, quando está focado para defender... 4 até. 3, 4, aguenta-se bem, mas estamos a falar do Tyrese Maxey, quer dizer, não há ninguém no plantel do Celtics capaz de limitar ao máximo o Maxey. As melhores hipóteses são mesmo, se calhar o Gonzalez e o Derrick White são as melhores hipóteses para andarem ali, mas mesmo o Derrick White é mais um jogador de defesa coletiva, não é propriamente o gajo para secar no ponto de ataque, embora seja um jogador competente, mas quer dizer, os Sixers, se roubarem um jogo a estes Celtics, já podem fazer uma festa. Também é a tua vibe, Lucas? Acho que sim. Sim, acho que os Celtics não vão ter problemas de maior, jogam bem o jogo da matemática, portanto vão ter posse de bola, não a perdem, e apesar do Mazzulla ser associado aos triplos, é dentro que as coisas têm resolvido, e dentro está o Nemias. Curioso para ver o Nemias em playoffs a sério agora, porque nestes 2 meses é quando vamos decidir, é quando o Nemias vai decidir se vai bater à porta do gabinete do Brad Stevens e pedir-lhe 20 milhões ou mais, ou se vai ficar ali pela mid-level. O Nemias vai fazer o contrato da vida dele em função do que acontecer nos próximos 2 meses, não há dúvida nenhuma disto, que é jogador de playoffs e que vai assinar por 8 números, por 10 milhões ou mais, não há dúvida. Agora, até onde é que esse cheque vai depender do que está agora, e é um belo primeiro desafio. Acho que não se pode pedir muito mais do que Adam Bona e Drummond, portanto, para ele vantagem total. Vamos ver se o Embiid aparece. Não sei se o Mazzulla não gostava de ter o Embiid, porque isto torna os Sixers uma equipa mais imprevisível. Ele, cada vez que tem o Embiid,
pelo menos quando tinha a equipa antiga com os Drew Holiday e com os Porzingis, em que as trocas eram muito mais facilmente promovidas, eles destruíam completamente o Embiid na defesa, porque mesmo que o Embiid volte, e temos tido alguns rasgos ofensivos esta temporada, a defesa não está lá e o Mazzulla ia rebentar completamente com ele no espaço. Vamos ver se o Paul George está com andamento. Descansou muito, porque teve suspenso porque andou na maconha, ou o que foi. Está fresquinho, está fresquinho. Vamos ver se consegue, pelo menos em termos de output, fazer um 1-para-1 com o Jaylen Brown e depois no resto da série ver como é que corre. Concordo que o Maxey é um problema. Os Celtics não têm o pessoal que os Hawks, por exemplo, têm, com o Dyson Daniels e com o Nickeil Alexander-Walker para defender ponto de bola. Ainda assim, acho semi-deprimente a frase que disseste, que apanham um dos melhores Sixers da temporada. É triste os Sixers serem um dos melhores Sixers da temporada, serem aqueles que estamos a ver agora, mas é a verdade. realidade. Mas é Sim, verdade. sim. Mas é verdade. Mas acho que Celtics em 5, eu diria. Celtics em 5, ok, muito bem. O outro jogo são os Pistons com o vencedor dos Hornets com os Magic. Em princípio os Pistons, os Pistons serão sempre favoritos. Achas que iam ter mais dificuldades com os Magic ou com os Hornets, Lucas? Com os Hornets, porque os Magic querem mais perder do que o adversário ganhar nesta altura. Acho que podemos falar das séries dos primeiros seeds melhor na segunda, porque só vão jogar no domingo e não sabemos o adversário ainda, portanto não vale a pena perder muito tempo, mas acho que os Magic querem muito ir para casa e apesar da rant inicial do Ricardo, eu quero que os Hornets passem mais um joguinho, porque quero muito ver esta luta de WWE entre os Pistons e os Hornets, porque eles estão danadinhos. Vai ser fixe. No Oeste, vamos ter Spurs, Blazers, Lakers, Rockets, Nuggets, Timberwolves e depois Thunder contra Suns ou Warriors. Spurs, Blazers, achas que os Blazers, Ricardo, achas que vão conseguir ganhar algum jogo ou não? Esta pergunta é importante. Podem ganhar um joguinho, acho que podem ganhar um joguinho. Achas que vão ganhar Talvez, não, enfim, a superioridade teórica dos Spurs não ajuda, é evidente. Desculpa interromper, não ajuda, porque apesar de tudo estes Spurs também é a primeira vez que estão neste palco, não é? E logo com um favoritismo muito grande. Não ajuda nestas situações uma equipa que não tem nada a perder, não é? Que é o caso não digas isso ao Cornet. Certo, desculpa, ao Cornet e ao De'Aaron Fox, também já jogou playoffs, sim. E ao Harrison Barnes, NBA, né? Kelly Olynyk, há muita gente lá. Também. Mas não vai passar muito tempo dentro do campo, né? O meu ponto é este, que é, os Blazers na verdade não têm nada a perder, não é? Tipo, são uma equipa que vai jogar sem... óbvio que quer ganhar, não estou a dizer o contrário. O chamado vai jogar descomplexada, não é? Vai jogar descomplexado, vai jogar sem nada a perder. E quando tu não tens nada a perder, eu acho que és muito perigoso, estás a ver? És muito perigoso. Sim. E apesar dos Spurs serem uma equipa, e durante a fase regular provaram-no consecutivamente, os Blazers, por exemplo, têm jogadores que podem mandar para cima do Embiid, tipo Óbvio que é sempre difícil, será sempre impossível defender o Victor Wembanyama, né? Mas eles têm corpos, lá está, que podem defendê-lo. E no final do dia tem um tipo em grande forma, que é o Danny Avdija, como vocês disseram, que também há de querer provar coisas. Então não sei se vai ser assim tão fácil para os... por exemplo, eu não ficava admirado se os Blazers ganhassem o primeiro jogo. Não ficava. Acho que era possível, mas pronto, mas diz-me. Eu admito que os Blazers possam ganhar 2 jogos a San António. Vai haver um aumento brutal da fisicalidade nos playoffs e sobretudo frente a estes Spurs e em particular em relação ao Victor Wembanyama. O Donovan Clingan ainda não jogou contra o Victor Wembanyama, não se cruzaram esta temporada, embora eu acho que o Donovan Clingan não vai passar ali um segundo que seja a defender o Victor Wembanyama. Eu estou a ver o Toumani Camara, que em anos anteriores, se bem se lembram, até ele defende todas as posições e defendia o Jokic e até tinha algum sucesso naquilo que nós podemos considerar que é sucesso a defender o Jokic. E a quantidade de porrada que o Victor Wembanyama vai começar a levar nos próximos dias também não está escrita, né? Não está escrito. Eu acho que vai ser a aprendizagem, muita porradinha no Wembanyama. Toumani Camara vai dar muita
fruta no Wemby, e isso vai precisar de algum período de ajustamento à fisicalidade dos playoffs. É a primeira vez nos playoffs para o Wemby, vamos ver como é que ele vai reagir a 7 jogos, quer dizer, a 4, 5, 6, 7 jogos, uma ronda, 2 rondas, 3 rondas de intensidade máxima, de defesa física constante. E essa é uma das minhas curiosidades, apesar de eles terem muito talento, têm muita juventude e muita inexperiência a este nível. O Wemby deu ontem uma entrevista muito engraçada à Malika Andrews, em que falava do encontro, das aulas que teve com a Hakeem Olajuwon na off-season, e a Malika perguntou-lhe qual é que era a lição que ele tinha tirado, a lição principal que ele tinha tirado dessas aulas com o Hakeem. E ele diz que mais do que as questões técnicas e a velocidade a que se podem fazer algumas coisas que ele não tinha noção, as coisas que ele aprendeu do ponto de vista técnico com o Dream, foi o Dream dizer-lhe que nunca se é demasiado novo para ganhar, e que se ele já tinha motivação, então depois da validação do Hakeem, está com muita fome para ganhar. Os Spurs são os second seed mais inexperientes em playoffs da história recente. Apenas o Harrison Barnes e o Luke Cornett têm mais de 7 jogos de playoffs, não é? O De'Aaron Fox tem os tais 7 contra Golden State há uns anos. Mesmo o Mitch Johnson é um treinador inexperiente a este nível, mas vai passar muito. Eu acho que esta série, por exemplo, é daquelas que vai passar muito pelo critério dos árbitros, até que ponto eles deixam dar porrada a esta gente, porque todas as equipas que defrontarem os Spurs vão dar muita porrada no Wemby e vão obrigar o Wemby a deferir e a dar a outros a oportunidade de decidir. Yeah. E nos playoffs, vamos ver como é que o Steph Castle vai estar no lançamento de 3 pontos, como é que o Dylan Harper vai estar no lançamento de 3 pontos, porque eles têm a capacidade para finalizar no pintado, mas tens o Donovan Clingan, que é um dos melhores protetores de cesto, e de repente eles vão ser obrigados a lançar 3 pontos, e isso pode ajudar aqui a roubar nos jogos. Isso era o que eu queria perguntar ao Lucas, se não vai ter de haver aqui gente a fazer um step up, e a segunda é se ele está preparado para um Jeremy Grant game. Está aí a borbulhar. Não sei, o Jeremy Grant não joga um jogo em abril desde 2020 ou 2021, descontrole. Portanto, é outro que está esquinho. Acho que a chave da série está no Donovan Clingan, porque embora o Wembanyama o Donovan Clingan não vá passar muito tempo no Wembanyama, também não sei se os Spurs querem o Wembanyama passar muito tempo no Clingan, porque gostam mais dele num papel livre, a patrulhar a defesa, não com aquela referência interior. Portanto, acho que vamos ter nos minutos de Donovan Clingan o Wembanyama a 4 com o Cornet lá dentro, mas depois os Blazers também têm uma resposta de small ball, em que os lineups em que o frontcourt é composto pelo Avdia, pelo Toumani Camara e pelo Jeremy Grant a small ball 5, foi um lineup que eles tiveram com muito sucesso na temporada. A amostra não é gigante, são 300 minutos talvez, sem contar com garbage time, mas tem mais 8 net rating, portanto é um lineup que lhes tem dado muito sucesso, e desconfio que vá aparecer algumas vezes. Desposiciona o Wemby, perdem centímetros, mas pode-lhes causar algumas dificuldades. Acho que, lá está, a dança do Clingan estar, não estar, vai ser o aspecto tático mais importante da série. E depois é como dizem, os Blazers vendem caras as derrotas, defendem, eu não sei se não vão ter ataque suficiente para passar esta série, na minha opinião, mas vendem caras as derrotas, e acho que vão pack the paint, vão fechar-se lá dentro, porque especialmente o Castle e o Harper, que até ao All-Star Break lançaram à volta de 30% de 3 pontos, e desde o All-Star Break estão os dois acima de 40%. O Harper, acho que pode ser um lançador competente, especialmente a partir do dribble, nos 30 e muitos. O Castle, sou presidente do clube de fãs, mas ainda não acredito completamente naquele jumper, ou pelo menos acredito que pode voltar a atravessar uma fase fria que anda ali à volta dos 30%, e na altura que as posse de bola são mais complicadas, acho que pode ser suficiente para os Blazers roubarem 2 joguinhos. Falta-lhes também um corpo grande, vamos ver quanto é que o Keldon Johnson consegue entregar para parar o Deni Avdia, mas a verdade é que o Deni Avdia agora, quando chegar lá dentro, não vai ter o Ozo Iguodala como esta semana, vai ter o Wembanyama à espera dele. Isso, a música canta um bocadinho diferente, por isso acho que Blazers podem roubar 2 no máximo. Sim, só para validar o que tu disseste, os Blazers são a terceira melhor defesa da NBA depois do All-Star. À frente deles só Thunder e Hawks, curiosamente, são a segunda. Vamos se calhar a Lakers-Rockets. Os Lakers, que eu acho que já houve mais descrença, honestamente, que pudesse passar os Rockets. Eu acho que os Rockets, como é óbvio, é o melhor adversário que podia calhar, é o adversário que preferiam, não é? Mas também acho que isso é válido para o lado dos Lakers. Acho que eles preferiam apanhar os Rockets do que qualquer outra equipa ali, inclusivamente até se calhar quem, sei lá, uma equipa como os Blazers, estás a ver?
Não sei, estou agora a pensar alto contigo. Aos Timberwolves, certeza que não queriam, mas já tiveste menos esperança do que tens agora ou não, Lucas? Não me estás dou igual, muito. estás igual. Sim, acho que esta novela do Doncic já apanhou o avião, o Doncic vai estar com a equipa, não sei o quê. Eu acho que se quiserem ver um tipo a jogar com uma ruptura na coxa, com um princípio de ruptura na coxa daquele grau, vejam o James Harden pelos Nets, quando tinha o Kyrie e o Kevin Durant, em que nem sequer se conseguia mexer. Portanto, aquilo que eu não quero é que se atire alguém lá para dentro que não esteja a 100%. Acho que não vale a pena arriscar, passar uma ronda e a seguir jogar com os Spurs. Os Spurs não, com os Thunder. Isso não é nada, não vale a pena. Portanto, para já quero que não metam lá ninguém antes do tempo, e a lesão do Austin Reeves, eu disse que ia demorar mais tempo que a do Luka, e vai demorar de certeza. Portanto, com o Austin Reeves nem sequer estou a contar. Os níveis de esperança, é o melhor adversário que podia calhar, mas acho que no final do dia não vai haver talento suficiente. Acho que os Lakers estão, e vimos nos 2 jogos com os Rockets, apesar de haver outro tipo de artistas do lado da LA, que o JJ Redick teve bons planos de jogo para atacar os Rockets quando fomos ganhar 2 jogos a Houston, que foram fundamentais para ficar com o terceiro seed. Os Lakers montaram esta boa defesa, que vamos ver agora vai ser testada, mas a usar uma das taxas de defesa zona mais altas do campeonato. Isso é mérito do JJ Redick, por sabe que não há ali grandes individualidades na defesa, a não ser o rasgo ocasional do Marcus Smart, eu diria. Por isso, e os Rockets são um petisco para atacar, para se defender com zona, porque é uma equipa muito estática, muito mastigada, joga devagar, com pouca criatividade, em que a bola chega ao Şengün e ele demora tempo para tomar alguma decisão, em que o Kevin Durant está a martelar a bola tem no chão. lançadores. Os lançadores deixam muitas dúvidas. O Tari Eason está absolutamente horrível, o Aman Thompson é para ignorar completamente. Sentimos que ali, quando a primeira ação falha, a bola está nas mãos do Kevin Durant, ele está ali a mastigar a bola e o diálogo interno dele é: será que eu rodo isto mais uma vez ou então lanço? Porque é a absoluta melhor hipótese que o nosso ataque tem, é eu lançar ao cesto, seja de onde for. Por isso é uma boa equipa para atacar com zona. Acredito que o ataque dos Rockets vai passar algumas dificuldades, mas não se pode esperar que um frontcourt com o LeBron, que vai ter que estar monstruoso, com o DeAndre Ayton e com o Jackson Hayes, consiga atacar uma equipa dos Rockets. Tem muitos centímetros, tem muito peso, muita carga lá dentro, mesmo que não haja Steven Adams à capela, Jabari Smith, Kevin Durant, Alperen Şengün, é muita gente para carregar lá dentro. Vai ser uma série jogada com paus e pedras, não vai ser, apesar dos cabeçalhos ser LeBron contra Kevin Durant, não vai ser uma série muito fina do ponto de vista artístico. A nota artística não vai ser alta, isso. Não vai ser elevada, mas acho que no final do dia a manta dos Lakers está muito curtinha, por isso, se for generoso para LA, não consegue ir além de Rockets em 6. Sim, Ricardo, achas que isto para os Lakers passarem temos de ter o LeBron dos primeiros anos em Cleveland? Né? Tem de ser uma coisa tipo... Bem, isto é o melhor trabalho, ou um dos melhores trabalhos da carreira do LeBron James, que é o LeBron carregar os Lakers numa série de playoffs aos 41 anos. É impossível termos o LeBron dos primeiros anos em Cleveland, porque esse LeBron não era pai ainda, não havia Bronny, e agora vai haver o Bronny no banco a bater palmas já com 21 anos e homem feito, e se calhar muitas vezes em alguns minutos... Não, vai estar lá dentro de certeza, não tem mais ninguém, é o que houver, é o que põe na mesa. O JJ Redick já avisou, nós confiamos no Bronny, ele vai ter que jogar uns minutinhos, não sei se isso vai acontecer, mas vamos ver. O Lucas falou aqui de uma questão que é muito interessante, que é a defesa zona dos Lakers. Na Europa, normalmente, os ataques contra a zona são muito baseados em passe, em várias mudanças de lado da bola, sobrecarregar o lado forte, e na NBA nós não vemos muito isso. Normalmente na NBA, quando se ataca uma defesa zona, começa sempre com um bloqueio direto e com um ball handler, primeiro a usar um bloqueio direto e depois, eventualmente, a entrar em passe. E não há ball handlers em Houston, portanto estou curioso para perceber como é que Houston vai partir a defesa zona dos Lakers, apesar de terem o gajo ideal para estar ali na zona da linha de lance livre, que é o Alperen Şengün, que pode receber e depois finalizar com aquele floater ou entrar em passe para atiradores. É uma série em que não há dúvida nenhuma que há muita gente dos Rockets a cheirar o sangue do outro lado, começar pelo Ime Udoka, apesar do Udoka estar tremido, não no sentido da sua posição estar tremida, mas este ano as coisas não lhe correram bem, mas o Aman Thompson e o Tari Eason
de certeza que estão cheios de fome de LeBron James e que querem matar o LeBron James, e portanto esses matchups podem ser importantes, porque vai haver muita porradinha no corpo, na carne maturada do LeBron, e o Tyrese vai ter que aparecer também do outro lado do campo, porque ele, quando está bem, Houston normalmente domina. Quando ele está mal, aquilo vem por aí abaixo, ao ponto da mãe dele depois ir para o Twitter pedir. A mãe do Tyrese vai para o Twitter pedir ao como é que se chama aquele straight shooter, Lethal Shooter, o Lethal Shooter, para comprar umas aulinhas de lançamento para o Tyrese, que ele andou aí umas semanas sem marcar um único lançamento em suspensão. Isso é o equivalente do porque é que os nossos pais têm Facebook, estás a ver? Porque é que eles se metem nestas merdas? A mãe do Tyrese é um personagem, já tem histórico. No nosso tempo era, mas porque é que a minha mãe me quer levar à escola? Já não quero. É igual. Mãe, deixa-me aqui no cimo da rua que eu vou a pé daqui até lá. E aqui, enfim, mas primeiro reencontro de LeBron e Kevin Durant desde as finais de 2018, e vamos ver se não é a última série de playoffs do LeBron, da carreira do LeBron. Vamos ver. Sim, deixei o filé mignon para o fim, se calhar a série mais entusiasmante desta primeira ronda dos playoffs, que vai ser entre os Nuggets e os Timberwolves, equipas que já têm histórico, não é? Já têm histórico entre elas nos últimos anos. Os Timberwolves têm levado a melhor nos últimos anos, têm ido consecutivamente a finais de conferência, uma delas pelo menos à pala dos Nuggets, não sei se mais alguma, mas uma foi de certeza. Não sei se as equipas estão não sei se nesta altura poderíamos considerar os Timberwolves favoritos, apesar do histórico recente em playoffs poder dizer isso, mas estavas a falar de porradinha em carne maturada e também cheira-me sem grandes certezas que nestes jogos é capaz de ferver ali um bocadinho em algumas situações. Não sei se estás à espera disso. Sim, claramente. Terceira vez em 4 anos que as duas equipas se encontram, não é? No ano do título, os Nuggets ganharam em 5 jogos, e no ano seguinte os Wolves vingaram-se em 7 partidas, com aquele descalabro que foi o jogo 7 para Denver. Perderam, estavam a ganhar por 20 e tal, não era? 30? 20 ou 21. Duas equipas que aparecem nos playoffs em momentos completamente distintos, não é? Os Nuggets são, para além de serem o melhor ataque da NBA, vêm de 12 vitórias consecutivas e parecem que há alguma saúde ali, apesar do Peyton Watson ainda estar a regressar, mas é uma fase em que está toda a gente disponível. Há vivacidade. A frescura. O Cam Johnson há um mês que anda a jogar bem, há um mês e meio que anda a jogar bem, e isso também se saúda, porque saudadinhas de haver ali um extremo que metesse a bola no cesto. Os Wolves fecharam a época com 9 vitórias e 10 derrotas, com o Anthony Edwards com aquela lesão no joelho direito, e é a mesma lesão que afastou o Steph durante muito tempo esta temporada. Ele falhou o Ant 11 dos últimos 14 jogos, e portanto não sabemos se ele esteve a descansar para estar pronto para playoffs ou se pura e simplesmente não esteve disponível para jogar. O próprio Jaden McDaniels não estará a 100%, e isso é um grande ponto de interrogação. Sim, os Nuggets e os Wolves têm muita história nos anos mais recentes, e o Jokic e o Gobert também. Se há alguém que o Jokic tem gozo em rebentar, parece-me que é o Rudy Gobert. Há ali um gozo particular em ganhar. Ou o Joel Embiid, é um dos dois. O Joel Embiid normalmente não aparece. Sim, mas quando aparece... O Gobert pelo menos está lá para levar pancada. E alguém, eu acho que foi o Adam Mares, que é aquele gajo que acompanha os Nuggets um bocadinho mais a fundo, que usou uma expressão muito, muito interessante nos últimos dias sobre o Jokic, que é: o Jokic não só tem entendimento do jogo, mas vai acumulando entendimento dos adversários. É um jogador que consegue descodificar os adversários à medida que vai jogando com eles, e de repente não lhe podes atirar nada de novo porque ele já está preparado para tudo. Quer dizer, sim, com os Wolves em particular foi célebre uma conferência de imprensa do Ant o ano passado a dizer que à saída de um time-out o Jokic começou a dizer a jogada e o Ant olhou para o Gobert a dizer:
Porra, mas como é que este gajo... Como é que este caralho sabe? A dizer a jogada Yeah. toda. As gajas... Sim. Para quem diz que o Jokic não liga muito a isto do basquete, a Epá, verdade calma, é que porra, ele próprio porra. assume que passa o tempo todo a basquete, passa o tempo todo a ver basquete. Aliás, acho que foi o Rajakovic que Parece dizia que estou a que... falar do Ben Simmons, estás a ver? É que tipo, de repente vezes parece. estamos a falar, parece-se a falar do Ben Simmons. Tipo, é Yeah, impossível tu seres tão bom a fazeres qualquer coisa se não fores completamente maluco ou ultra competitivo nisso. Tipo, isso não dá, tipo, não consegues chegar àquele nível sem seres isso, estás a ver? Não dá, estás a ver? Mas pronto, Lucas. Epá, e em relação a esta série, só dizer que estou curioso e intrigado para ver Jamal Murray na melhor época da carreira, a chegar a uns playoffs onde ele normalmente eleva o seu nível e agora chega aqui na melhor fase da sua carreira, na melhor época da carreira, e estou curioso para ver como é que é o Jamal Murray com as luzes a brilhar onde ele gosta de estar a este nível. Lucas, Nuggets em quanto para ti? Tenho visto muita gente a pôr a série bastante curtinha, tipo Nuggets em 5, por causa dos fatores, principalmente de saúde de um lado e do outro, que o Ricardo falou. Dá um bocadinho mais de crédito aos Timberwolves, especialmente neste match em particular. Há 2 anos, o Nickeil Alexander-Walker foi muito, muito importante no ponto de ataque ao Jamal Murray, que não estava nas melhores condições físicas e não há Nickeil Alexander-Walker. Acho que um ano depois é claro e evidente que os Wolves, quando escolheram entre Naz Reid e o Nickeil, fizeram a escolha errada, mas o Naz Reid é um para já nós adoramos o rapaz e é um homem de culto em Minneapolis, não era uma decisão nada fácil de se tomar, está tomada. Os Nuggets, o Jamal Murray, o Aaron Gordon e o Nikola Jokic para mim são o melhor trio da NBA, se estiverem bem. Não há 3 jogadores que eu acho que sejam tão bons e que me deem tanta confiança que vão ganhar um jogo, especialmente playoffs. E estão saudáveis, portanto, enquanto a coxa do Aaron Gordon estiver neste estado, o Jokic definitivamente acabou a época a mostrar que deixou para trás a lesão do mês que teve e teve aquele ramp-up complicado com muitos turnovers, uma eficiência baixíssima da linha dos 3 pontos, defesa mais do que passiva, acho que é pôr um eufemismo naquele mês a seguir a ter voltado. Está fresquíssimo, estava a colecionar 25, 15 por desporto. E foram apenas 500 minutos de Jamal Murray, Aaron Gordon e Nikola Jokic juntos em campo, mas nesses 500 minutos o net rating é de mais 21, com 135 de offensive rating. Portanto, se este trio estiver saudável, eu coloco como favorito contra qualquer equipa, e acho que quando digo qualquer, no estado em que está o Jalen Williams, é mesmo qualquer. Portanto, lá mais para a frente vamos ver se isto da saúde ainda é verdade, mas para já, por crédito ao que os Wolves já fizeram historicamente aos Nuggets, vou dizer em 6. O último jogo, não falámos aqui, se calhar vamos falar só na segunda, é Thunder contra Warriors ou Suns. Eu acho que qualquer equipa será mastigada por estes Thunder. Queria só deixar aqui um apelo, que é, apesar de eu gostava de ver o Steph em playoffs, como é óbvio, mas não sei se aos 38 anos ele merece ser atacado por cães de fila 4 jogos consecutivos. É um bocadinho quando tens de tomar a decisão de abater o teu cão, não é? É um bocadinho, ver os Warriors contra estes é um bocado. Eu não sei se um gajo como ele merece estar a ser vilipendiado, sodomizado defensivamente durante uma série consecutiva, ter de fazer 4 jogos a levar porrada e puxões e não sei o que de todo o lado. Acho que vai ser... Não sei se ele merece isso. Pronto. Por um lado gostava de ver, por outro, deixei-no ir de férias. Boa, não mais. O Jalen Green e o Devin Booker que vão lá levar na boca contra estes gajos. Mas independentemente disso, acho que será difícil o Standard perderem algum destes jogos, seja contra o Warriors ou seja contra os Suns. Vamos avançar. Vamos às odds não mentem, porque, como sabem, este podcast tem o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Trago-vos as odds para o título da NBA, que vão-se mexendo. Isto depois, agora quando os playoffs começarem a carburar, estas odds vão-se alterando. Temos Thunder favoritos com 2,00, Spurs e Celtics com a mesma odd já nesta altura, 4,70, Cavs e Nuggets logo a seguir, 7,80, Pistons e Knicks, 12, Rockets e Timberwolves 26, Hornets, cá está com os Lakers, 45, Hawks 65, 76 a 80, o mesmo que os Raptors, Warriors 100, Magic 150, Suns e Blazers 175. Pronto, claramente não há muito. E, surpreendentemente, as pessoas acham, as odds da Betano acham que é difícil os Suns serem campeões. Surpreendentemente, ninguém está à espera. Não sei se queres dar ao público o que o nosso público quer, que é dar odds de snooker.
Ficaste surpreendido ou não? Há tanta gente. E de ténis de mesa. E ténis de mesa. Tanta gente, não tenho aqui agora apontado, desculpa, não trouxe, mas vou preparar. O quadro está feito, o Mundial começa agora. Com uma primeira ronda com algumas armadilhas, já ficas a saber. Ah, é? Okay. É verdade. Não tenho aqui os números, não, mas prometo que no próximo episódio trarei odds de snooker e de chinquilho, os dois. Ficamos todos à espera. Vai acontecer. Antes de irmos embora, temos de falar das nossas perguntas da bancada. Temos algumas perguntas esta semana. Diz assim o Nuno Pinto: olá, trio maravilha. Update dos States e da viagem em família. De facto, o Steph não jogou contra os Spurs, mas conseguimos vê-lo no aquecimento mesmo junto ao túnel. Ricardo, tinhas razão, é incrível o ritual de aquecimento, que disciplina e que qualidade, e ainda tivemos direito a uma camisola autografada pelo próprio Steph, porra. Nunca mais se lava isso. Nunca mais se lava. Depois seguimos para Sacramento, onde voltámos a ver o aquecimento de perto, Kings contra Pelicans, e ainda fomos até ao centro do campo. Aposto que o aquecimento dos Kings também é incrível, mas no sentido que não consegues mesmo acreditar no que estás a ver. Sim. E ainda fomos até ao centro do campo no fim do jogo para tirar uma fotografia de família e, claro, light the meme. A verdadeira loucura veio depois, como estávamos em São Francisco no dia do jogo contra os Rockets, comprámos bilhete e desta vez com o Steph em campo. Ambiente ao rubro, 29 pontos do Steph, e foi mesmo incrível sentir ao vivo a paixão e o carinho dos adeptos. Ficámos com ainda mais vontade de voltar aos States para uma nova incursão pela NBA. Pergunta rápida, mais por comicidade. Troca direta, jogador por jogador. Quem é que desliga o telefone primeiro? 3 potenciais trocas. Luka por Giannis, Dylan Harper por Jalen Williams, Zion por Sabonis. Ricardo, começo por ti. Epá, Luka por Giannis, eu acho que toda a gente, nesta fase, com os problemas de saúde, não há hipótese. Toda a gente dá vantagem a Luka, não é? Sim, os Lakers desligou o telefone. Claro. Dylan Harper por Jalen Williams. Lucas. Ia bem. Desligou os dois. Estás a gozar. Desligou os dois. Acho que os Spurs não estão interessados em perder o Dylan. Acho mesmo que eles veem no Dylan Harper alguém que vai ser o companheiro de carreira do Wemby. O standard pode ter um teto maior que o Jalen Williams, na verdade. Pode ter, está indeterminado. O provável é não ter, porque o Jalen Williams é um jogador All-NBA de contrato máximo, mas os standard, obviamente, que trocavam primeiro, os Spurs ficavam assim, também não. Zion por Sabonis, Ricardo. Zion por Sabonis. Os Kings faziam na hora, e deviam fazer. Sim, para animar aquela gente, acho que sim, para vender bilhetes. Acho que o Zion jogou bem este ano. O Sabonis, sim, jogou muito. O Sabonis já está mais fora de Sacramento do que lá, não é? Sim, e são 40 e tal milhões, não sei se o Sabonis, enfim, gosto muito do jogador, mas não sei se o Zion é mais valioso, pelo menos era uma troca que deviam fazer. Sim, vale mais. E esteve saudável este ano. Diz assim o Tiago Monteiro. Boa noite aos três. Gostava que falassem um pouco sobre aquela que para mim é a surpresa deste ano. Tiago Monteiro. Tiago Monteiro? Ok. Uma equipa que começou... A surpresa deste ano, o Charlotte Hornets. Uma equipa que começou 4-14 e parecia destinada mais uma vez à mediocridade. Conseguiu dar a volta e acabar no 9º lugar da Conferência Este, somando mais vitórias do que o total dos 2 anos anteriores. Desde a liderança do Lamelo Ball, confesso que já tinha vendido a minha stock na Lamelo Island. Só uma cena, não sei se vocês se lembram-se de uma conversa que nós tivemos no passado, em que falávamos de Lamelo, Trae Young e Ja Morant e perguntávamos quem é que destes achávamos que podia chegar eventualmente mais longe, e quem diria que anos depois estamos aqui... Eu não me lembro quem é que pôs em primeiro, mas sei quem é o último pôs o Ja. Não correu mal. Sim. Não te lembras quem é que puseste em primeiro? Vá lá. Agora não te faças esquecido. Tu sabes bem quem é que puseste em primeiro. Deve ter sido o Trae. Com certeza que foi o Trae. Trae Young pode voltar a entrar aqui nesta conversa. Sim. Desde a liderança de Lamelo, ao salto do Brandon Miller, passando pela excelente época de estreia do Con Canipel, série candidata a rookie do ano, e contribuições de jogadores como o Diabate, Kalk Brenner, Cian James, e o futuro parece sorrir à equipa de Charlotte. Com boa parte do core entre os 21 e os 25 anos, qual acham que é o teto destes rapazes nos próximos anos? Estamos a falar de uma equipa que pode eventualmente competir por um top 4 no Oeste e fazer umas excursões engraçadas nos playoffs, ou o mais provável é ficarem nesta zona do play-in durante uns tempos? Que tipo de moves acham que a equipa podia fazer para melhorar o plantel sem comprometer as suas estrelas? Ou seja, o que é que acham que elas conseguem arranjar pelo Miles Bridges? Muito obrigado aos três pelo vosso trabalho e um abraço. PS. Professor Lucas,
Mando um abraço ao J-Huff e à galera de Mikal in the Middle. Sério. Não sei se é um... Eu quando ouvi Tiago Montar, é o campeão da nossa Dynasty Fantasy, ganham por um jogo na última jornada e ainda estou um bocado sentido com isso, nomeadamente com o Jeff, que fez uma temporada inacreditável e com um salário muito baixo foi figura de proa. Ele e o Kalel Ware. Portanto, parabéns ao Tiago, desconfiei logo que fosse ele, por isso é que eu pedi para repetir o nome. Sobre os Hornets, já falámos muito deles ao longo do ano, mas... É verdade, não sei que pergunta foi esta, escreveu muito, não sabia que ele era capaz de escrever tanto, confesso que estou um bocado surpreendido. Estás um bocadinho... Não manifesta assim tanta tua azia, meu, por teres levado na tromba. Os Hornets top 4 acho arriscado, porque em princípio vamos ter os Pacers de volta, só posso ter esperança que o Haliburton volta ao mesmo nível do Jason Tatum, portanto os Pistons não parecem ir a lado nenhum, estes Knicks ainda estão formados com bastante força, os Cavs também lá vão andar, por isso top 4 parece-me arriscado, mas eu não sei agora de cor, mas os Hornets desde aquele início trágico, portanto, se escolhermos aquele ponto de virada da partida, jogaram ao ritmo de uma equipa de 50 vitórias, ou de 50 e poucas vitórias, portanto, não sei se também isso é sustentável, mas para top 6 acho que vai ser um objetivo realista. Pontos a melhorar, frontcourt, vamos ver se alguém pega no Miles Bridges, porque tem uma mala grandinha às costas para ser aceito por uma equipa que o queira, porque as coisas são mesmo assim. Aquele timeshare entre o Diabaté e o Kalkbrenner é suficiente para já, mas acho que é claramente aqui no interior que eles precisam. Há uma equipa fascinante de pensar se o Giannis gostasse, o que é que podia acontecer. Assim na loucura e no sonho mais alto era isso. Sim. Diz assim o Manuel, que é o nome com que ele se apresenta. O Manuel. Contrariando a ideia de que um podcast com este sucesso só pode ser amor, não sei de que podcast é que ele está a falar, também é preciso bater. O João fala muitas vezes dos steps to success do campeão e duplo MVP Giannis Antetokounmpo, ou até da suposta falta de aura do campeão Jason Tatum. Quero só dizer que não sou eu que falo disto. Os steps to success são palavras do próprio Giannis e a falta de aura é uma coisa generalizada, não é uma frase minha. Pronto. Já estás a descartar. Ou mesmo das lesões. Não, calma, eu já vou responder, tem calma. Ou mesmo das lesões do campeão AD. Quero só dizer que não sou eu que lesiono o AD. Ele lesiona-se por si, ele não precisa da minha ajuda. São factos, pronto. Mas depois coloca o Luka Doncic quase num pedestal. A minha questão é, um jogador com o gênio ofensivo inegável, mas com impacto defensivo limitado e algumas dúvidas na condição física, estará a dar fortes steps to unsuccess? Estaremos a ver o caminho mais próximo de James Harden, brilhante individualmente, mas com limitações estruturais, do que do Giannis campeão nos dois lados do campo? Hot take, o Luka só será campeão nos Lakers com um Big Three a carregar. Teve a sua oportunidade em Dallas. Abraço a todos e desculpa ser hater do Luka e dos Lakers. Sim, eu acho que ainda não tínhamos percebido. Eu acho que foi bem. Faz o disclaimer no final. Foi fixe teres feito este disclaimer porque não estávamos a compreender. Eu quero só dizer que já falei mais do que uma vez no facto de achar que o Luka Doncic está a entrar numa fase de carreira onde ganhar será importante para colocá-lo, lá está, ao próximo de um jogador vencedor, alguém que chegou a sítios e que está no topo dos melhores jogadores da história da NBA, porque é esse o seu teto, ou alguém que, por outro lado, se calhar nunca vai ganhar um campeonato e se calhar vai estar mais na liga disseste bem, do James Harden, do Allen Iverson, do Carmelo Anthony. Eu sei que estou aqui a cometer sacrilégios, mas é mais para perceber que há uma altura na tua carreira onde tu, para validares parte do teu talento, tens de ganhar, pronto. E isso é o que te coloca, atenção, não tens, mas é o que te vai colocar, lá está, próximo dos melhores jogadores da história ou não. E acho que o Luka tem essa capacidade. Não sei bem se o facto da defesa o torna os steps to unsuccess. Não sei se isto é uma coisa, o facto de ele não defender, se isso é relevante ou não para a história aqui, porque o que ele faz no ataque é mais do que suficiente, apesar do Luka até não ter tido uma época, teve momentos na época que não foram assim tão más. Eu estou aqui para ti, Lucas, eu estou a tentar dar o meu melhor antes de tu entrar.
ter momentos que não estão. Acho que podemos estar a assistir a uma Nicola Jokização de Luka Doncic na defesa, em que se calhar vai começar a perceber coisas que pode e não pode fazer e onde pode ser útil ou não. O Luka acaba a temporada, não sei se com 1 ou 2 roubos de bola de média, tipo na liga, uma coisa assim. Sim, os roubos de bola não é necessariamente dizer que é um bom defensor. Não é, mas fez uma temporada defensiva bastante acima do que as pessoas... útil. A má fama defensiva é das piores famas que se pode ter, porque depois nunca mais te vês livre dela, apesar de uma época para a outra a coisa poder ser bastante diferente. A condição física podia e devia ser melhor, enfim, há jogadores que, especialmente ao nível muscular, há uma componente genética e, bem, enfim, sabemos que o Luka de certeza que não é dos tipos tipo Ronaldo e LeBron James de ir para as câmaras hiperbáricas e fazer 300% para recuperar a sua condição, isso ele não é esse jogador e muitas vezes chega ao final da época sem estar nas melhores condições. Os jogadores do nível dele, normalmente, mais cedo ou mais tarde na carreira, acabam por ganhar. Na carreira dele estamos a atingir o ponto em que está a ficar mais tarde do que mais cedo. Acho que não há dúvida nenhuma que ele é um jogador vencedor, isso é uma conversa absurda, é a mesma coisa que me perguntar se o Nash é um jogador vencedor porque nunca ganhou um título, isso para mim não tem cabimento nenhum. A questão, efetivamente, para entrar no panteão é se vai ganhar ou não. Se vai ganhar coisas, sim. E não vai ser este ano, os Lakers para o ano provavelmente vão ser uma equipa que vai ter 2 ou 3 titulares novos, e equipas feitas assim normalmente não ganham à primeira, portanto para o ano, mesmo que seja uma equipa de contender, certamente não vai ser favorito, e de repente estamos a chegar mais perto dos 30 anos, vamos ver se consegue convencer o Gordinho a ir para ela em 2027, é o sonho. Não, e será um bocado ingrato, porque ele claramente é sempre um candidato a MVP, mas está a viver numa época onde... É um bocadinho, não quero, vou usar uma comparação com o futebol, mas acho que vocês vão perceber que é tipo, o Ibrahimovic era um gajo inacreditável. Se calhar hoje, se jogasse futebol, seria candidato a bola de ouro, só que vive ao mesmo tempo que o Ronaldo e do Messi, portanto vai acabar a carreira acabou a carreira sem nenhuma bola de ouro. E há a possibilidade real do Luka Doncic não ser MVP. Porque atravessar uma carreira sem ser MVP. O Jokic é um caso diferente, porque já ganhou 3 MVPs e há 6 anos se calhar devia estar a ganhar o 6º seguido, portanto o nível é um bocadinho diferente. Mas há um mundo em que em 2023 a coxa do Aaron Gordon explode e o Jokic ainda não é campeão. Isso não é um cenário muito longe de estar a acontecer. Faz dele pior jogador historicamente? Não, mas nós depois olhamos para os palmarés e é o que é. Sim, é a memória, estamos a brincar com a memória. Diz assim o João Rodrigues: os Magic são a equipa do play-in com mais vontade de ir para Cancún. Acho que é. Sim, a resposta é sim, João, a resposta é sim. Diz o Nuno Coceiro: boas, atendendo à lesão do Anthony Edwards, o que traria emoção à série dos Timberwolves com os Nuggets. Vamos ter um play-in mais interessante que a primeira ronda dos playoffs? Ricardo, achas que sim? Não diria que não. Não, tivemos aquele jogo a abrir que nos deu... São boas entradas, não é? Olha, o play-in são os ovos à Belmir, estás a ver? Estávamos a falar só para fazer aqui o círculo perfeito. São os ovos à Belmir, estás a ver? É uma boa transição entre o March Madness e o basquetebol a sério. É ali um jogo mata-mata, loucura, equipas que parecem um bocadinho às vezes galinhas sem cabeça. É giro, mas playoffs é playoffs. Diz assim o Hugo Marinho: olá aos três, se calhar até são eliminados pelos Suns, mas deu gosto de ver os velhinhos a jogar contra os Clippers. Pena o Standard entrarem no lottery com este resultado. Abraço desde Macau. Pois, há um mundo, lá está, estávamos a falar de mundos, há um mundo em que o Standard pode ter tipo a 5ª escolha do draft este ano. Sim. Este ano há um mundo em que isso pode, a razão pela qual eu quero que os Warriors percam hoje é para o Standard perderem uma posição com a pique dos Clippers, para terem só 7% de hipótese de ter um top 4 em vez de 9%, porque eu queria os Clippers nos playoffs especificamente para o Standard não irem à lotaria, mas cá estamos. Há um mundo em que alguém decide escolher o Caleb Wilson na 3ª escolha e o Cam Boozer vai para Oklahoma, é isso? É isso que estamos a falar. Sim, há um mundo onde isso pode acontecer. Jesus. Por último, perguntas, depois ainda temos de falar de uma coisa, um assuntozinho muito rápido também. António Pires: malta, parabéns pelo podcast, por favor não parem com as intros. Já fui a inúmeras sugestões vossas de restaurantes e gostava de continuar. Neste sentido, vinha aqui pedir sugestões gastronómicas para a zona de Porto, Braga e Guimarães. Já tenho guardado Fava Tonka e Garagem 33, mas aguardo ansiosamente por saber como a bola no aumento vai melhorar as minhas férias. Um abraço e continuem. Bom, posso dar várias sugestões, algumas pelo menos. Vou dar uma, pronto. Há um restaurante na Póvoa de Lanhoso chamado O Vítor, que é conhecido por ter um dos melhores bacalhaus de Portugal. Portanto, eu acho que merece a visita. O Vítor, que acho que é mesmo o nome do senhor, que é um senhor com 90 anos, que ainda continua lá no restaurante a cumprimentar às mesas. Há pouco tempo.
sim, é uma ótima experiência, é um dos melhores bacalhaus que eu já comi na vida, mas mais até do que o bacalhau assado, tem uns bolinhos, sim, porque lá em cima chama-se bolinhos, uns bolinhos de bacalhau que são inesquecíveis. Não há cá merdas cheias de batata, como um gajo apanha por aí, e não vou dizer mais, apanha por aí na Baixa Lisboeta. Não, são bolinhos de bacalhau, porque tem bacalhau e um bocadinho de batata, só para dar consistência. São bolinhos pequeninos e acho que o Vítor vale muito a pena. Braga e Guimarães, este é na zona de Braga. Pá, no Porto há imensas coisas, há imensas coisas. Eu ia sugerir ir a um sítio que é o Stramontana em Gaia, mas agora a chefe desse restaurante saiu, portanto não sei como é que estará, mas quando ela lá estava era uma grande malha, e para quem gosta assim de comida da zona do Minho era incrível. Lucas, não sei se tens sugestões. Não, Favaton, que é a sugestão minha, cada vez que lá vou acima acabo por ir e recomendo verdadeiramente. Garagem 33, vou fazer a minha estreia este ano, já está marcado e vou fazer essa peregrinação. E não sei mais. Braga, e vou meter aqui em areias movediças, portanto nem sequer vou dizer nomes, nem sequer vou dizer nomes, mas há muita gente que mete a corda no pescoço em como a melhor francesinha do Norte está em Braga e não está no Porto. Portanto, não dizendo nomes de sítios, façam a investigação, procurem feedbacks, porque isto é um tema quase religioso e vou ser cancelado. Portanto, fiquem por aqui. Ricardo, qual das estações de serviço é que se come melhor? Milhada sempre. Milhada sempre, mas não, tens que sair em Pombal e vais ao Manjado do Marquês comer bem, puto, porra, meu, estás a ver? Sempre. Mais crédito ao Ricardo Brito Reis, pá. A malta está aqui, a malta acha-te um underdog nisto da comida, mas quem conhece Manjado do Marquês merece, pá. Quem conhece Manjado do Marquês merece. Sim, senhor, Manjado do Marquês, o melhor arroz de tomate de Portugal, ou um dos melhores, vamos dizer assim. Era capaz de arranjar justificações para ir ao Norte todas as semanas só para ir ao Manjado do Marquês. Antes de irmos embora, e por falar em justificações, Luka Doncic e Kate Cunningham estão elegíveis para prémios individuais. Aparentemente os seus apelos foram tidos em conta, apelos legais, atenção, tidos em conta pela NBA e, portanto, vão ser elegíveis apesar de não terem cumprido os 65 jogos pré-estabelecidos. O que é que acham disto tudo, Lucas e Ricardo? É um dia muito triste para o João Diniz, porque me perguntaste no outro dia quem é que metia na First All NBA Team em vez do Jalen Brown, e quando aparecer mais um tipo, não é? O Kate Cunningham. Não, sim, agora não vai dar, agora vai ter de ser Kate. Não dá hipótese. Acho que está aberta a caixa de Pandora, a palhaçada dos 65 jogos, eles não vão mudar, mas agora o Anthony Edwards também meteu um recurso e também o perdeu, mas agora está definido para sempre que os 65 jogos são um espectro. São o indicativo, é o indicativo. É um espectro, não é de se ter ou não ter, podes ter mais um, menos um, depende se nasce um filho, se te colapsa um pulmão. Para o ano vamos ver o que é, porque vamos lembrar que o Anthony Edwards engravida aproximadamente 2 ou 3 senhoras por ano, portanto vamos falar de licença de paternidade. O Anthony Edwards vai ser elegível para ir com 50 jogos, porque se ele tira as licenças todas, mais as audiências de tribunal logo para decidir as pensões de alimentos e não sei o quê, o Anthony Edwards, com uma época, vai passar a ser elegível. Mas pronto, é tudo um bocadinho pateta. Ricardo, não sei se viste um tweet de um, não sei se ias falar desse tweet. Eu ia só dizer muito rápido, deixa-me só dizer muito rápido que tirou-se a possibilidade de serem os jornalistas a decidir com bom senso se 65 jogos de 60 faziam sentido e passam a ser os advogados. Portanto isso é triste. Exatamente. O Joe Mazzulla, segundo consta, já contratou o Rogério Alves porque não quer receber o prémio de treinador do ano e portanto já interpôs também uma ação para ver se a coisa se resolve. Houve aí o gajo fez um tweet, deixa só dizer, o gajo disse, pá, mas olhem, o Jason Tatum também queria jogar muito este ano. Teve impossibilitado. Ele queria muito. E quando regressou, fez 80%. Está incrível, jogos. Está incrível. Devia ser elegível. Pena pelo Jalen Duren, que fica aqui como All-NBA em risco, porque de repente há mais 2 lugares e depois são consequências reais. É a diferença entre estar elegível para um contrato máximo de 25% ou 30% do cap. Estes 5 milhões 50 milhões de dólares para aí, não sei. Ao longo dos 4 ou 5 anos. Ao longo dos 4 anos deve ser isso. São para aí 40 ou 50 milhões de dólares. Portanto, isto afeta de maneira real e é tudo muito patético, como o Ricardo diz. Não devia haver limite, as pessoas sabem naquilo que estão a votar. Ninguém ia votar um gajo com 20 ou 30 jogos. Portanto, impacto é impacto. Lá está. Depois há a questão dos minutos. Há tipos que jogaram 2000 e não estão elegíveis. O Embanyama jogou 1600 ou 1700 e está elegível. É tudo pateta. Se o Jokic jogasse só 20 jogos, eu votava no Jokic já mesmo. É o que eu tenho a dizer.
Lucas e Ricardo, muito obrigado por este bocadinho. Conseguimos fazer isto em menos de 1h30, não foi mal. E tu só tinhas 45 minutos, supostamente. Eu só tinha 45 minutos. Já estou atrasadíssimo. Bom, Ricardo e Lucas, muito obrigado por este bocadinho aqui a falarmos de basquetebol. Obrigado também a quem está desse lado. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e no Spotify, seguirem-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, tornarem-se patronos do A Bola Não Mente em patreon.com/A Bola Não Mente sem til, porque não há til nos URLs. E antes de me despedir e de vos dar a palavra, quero só dizer que hoje, se correr tudo bem, eu vou mamar um ganda bitoque à Adega Solomionte. Vou deixar isto aqui, porque é claramente o melhor bitoque de Lisboa e vou deixar aqui. E o Lucas pode confirmar, apesar de não ter posto os beijos lá assim tantas vezes, por impossibilidade. Porque me barraram. Sim. 1h30, estamos a assistir à bilsimanização de João Diniz. Queria só deixar um bom fim de semana a toda a gente e obrigado. Obrigado por serem quem são, e aquilo que vocês são influencers em ascensão com isto dos lives. Sinto que estou a ser levado numa onda que me vai obrigar eventualmente, quem sabe, a criar uma conta de Instagram. Vais ter de criar um Instagram. Não. Vais ter de criar um Instagram. Não vai acontecer, mas obrigado por serem quem são. Se houver uma casa dos youtubers, estamos disponíveis e podemos ir fazer uns episódios para o Dubai também. Quero só dizer que alguém nos disse no live do YouTube, tem de ter o super chat, estás a ver? Eu fui à procura do que é que isso significava e neste momento posso confirmar aqui em primeira mão que num próximo live que fizermos já temos número de subscritores suficientes para ter um super chat. E vai acontecer. Um abraço também ao Mark Selby, que tem um jogo armadilha na primeira ronda, Jack Jones no Crucible, são jogos grandes e portanto a armadilha está montada para um ex-campeão do mundo. Grande encontro em perspectiva. Gostei muito do Selby. Minha personagem preferida dos Peaky Blinders. Sim, sabes que eu vivia mesmo perto do pavilhão, mas entre o pavilhão de basquete e a minha casa havia um famoso salão de snooker, ou seja, no fundo havia muitas mesas de snooker, que era o Carambola, onde eu passei alguns furos da escola, porque eu também morava ao pé da escola, a jogar mal snooker. Eu passei muitas noites a ir a dois sítios jogar snooker. Ali entre o Rato e a Estrela, na rua do Sol, para a Estrela. Vocês sabem que snooker não é bola 8, é mesmo aquele com as bolas, com as 10 bolas, com as 15 bolas vermelhas. Está bem. Isso é bilhar, estamos a dizer bilhar, vamos jogar bilhar. Já pulo. Epá, mas quem é este Beto Nojo que agora vem para aqui? Porque há um nível diferente de respeito entre alguém que joga pool, bola 8 e snooker, que é aquele das 15 vermelhas e das outras coloridas. Pois, não foi isso que vocês jogaram. É melhor acabar o podcast por agora, não foi isso que vocês jogaram. Porra, enfim. Não há comentários. Malta, bom fim de semana e olha, joguem. Se a vossa história joguem pool de bolso. Joguem pool de bolso. Joguem pool de bolso. Se a vossa história fosse com snooker, eu queria ouvir. Como não é com snooker, eu não quero ouvir. Pool de bolso já são demasiadas cores de bolas para prestar atenção. Jordan Poole vai ter que mudar de nome ou pode continuar? Jordan Poole de bolso. Jordan Poole de bolso. E com esta vamos, malta. Obrigado e até para a semana.